Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma live, mais uma programação nesse dia, com muita alegria, com muita paz, e que seja um dia cheio da bênção e da plenitude de Deus, através do seu Espírito Santo. Então, enquanto estamos aguardando o pessoal a entrar, como todo dia nós fazemos, vamos ouvir um louvor. Aline Barros, você é de Deus. Glória a Deus! Glórias a Jesus! Vai chegando, vai deixando seu bom dia aí para saber quem está chegando. Glória a Deus! Você é de Deus. Nayara Rocha, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você é de Deus. E a voz está uma bênção. Glória a Deus. Amip Jaboc, Mel, Cida, sejam bem-vindas. Aleluias. Irandilson, seja bem-vinda, paz do Senhor. Rogério Oliveira, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia, Rogério. Você é de Deus. Meu amigo, meu irmão Luiz Regiane, do Mundo das Miniaturas, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Você é de Deus. Pastor Paulo, bom dia, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você é de Deus. Dorinha, minha vizinha, seja bem-vinda. Todo dia ela está aqui comigo nessa live. Que Deus te abençoe e abençoe sua família em nome de Jesus. Minha esposa, bom dia, amor. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos ver se eu consigo baixar um pouquinho o volume do negócio aqui. Consegui, que bênção. Aleluias. Hoje é um dia de paz, dia de alegria, dia de bênção, dia de vitória em nome de Jesus. Pastor, não vai ter problema hoje? Vai ter muito problema, mas você vai vencer. Como eu falei ontem, para que nós possamos viver de vitória em vitória, nós temos que ser batalha com batalha, né? E vamos vencendo cada dia. Porque na força do Senhor nós faremos proezas, em nome de Jesus, amém? E já agora, logo cedinho, depois eu vou repetir, mas no final, eu quero dar os parabéns, porque hoje um passarinho me avisou, não foi o Twitter, foi o Facebook. Então, meu irmão, meu amigo Luiz Regiane, ele está fazendo aniversário hoje. A Luciana Teles, o meu filho, né, filho espiritual, Gabriel Unzolo, pastor Gabriel Unzolo, lá em Angola,
que ele me adotou como pai brasileiro dele. A pastora Sônia Nunes, Rosália e Felipe Kinderman estão fazendo aniversário também. E o meu amigo pastor Mário Carneiro, né? O Cordeiro, agora eu me lembro, é um bicho. Então quero mandar os parabéns a todos vocês, que Deus possa derramar toda sorte de bênção sobre a tua vida, que Deus seja o referencial e o diferencial na vida de vocês, e que vocês possam receber realmente tudo de bom da parte do Senhor na vida de vocês. Parabéns mesmo, muitas felicidades, muitos anos de vida, de paz, sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Milene Lunas, é isso mesmo, Milene Lunas, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Olha, está falando do Paraná. Glória a Deus. Diogo Luiz, fala Diogo, paz, tudo bem? Maria do Carmo Fialho, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Oh, aleluia. E glória a Deus por tudo que Deus tem feito e Deus fará. E eu estou falando algumas coisas agora e vou repetir mais no final, porque o pessoal vai chegando e não ouve o que foi falado. Mas já quero dar um testemunho daquilo que Deus fez. JC Mafra, a paz do Senhor, seja bem-vindo, meu amado, em nome de Jesus. E algumas pessoas já estão comigo já desde o dia 1º, que eu comecei as lives no dia 1º, né? A pastora Lúcia lá de Diadema. Pastora Lúcia, um beijo no seu coração, meu amado. Uma amada que eu conheço há muitos anos, né? Uma pessoa maravilhosa que Deus tem colocado no nosso caminho, na nossa vida. Então que Deus te abençoe a sua família em nome de Jesus. Então, como eu estava falando, desde o dia 1º eu estou fazendo essa live. E logo numa das primeiras lives eu falei algo assim no meio da ministração, falei sobre o testemunho cristão, né? Que nós temos que ter um testemunho cristão. E eu falei num determinado momento, eu não me lembro quando foi, tá? Minha memória é uma bênção, é uma vaga lembrança, misericórdia. Mas num determinado momento eu falei sobre dever, né? Sobre nós sermos devedores, que a situação do país é complicada e que muitos de nós passaremos por situações difíceis, mas que isso não era pecado. Pecado é você premeditar aquilo. Eu premeditar que eu vou pegar dinheiro com alguma pessoa, mas já sabendo que eu não vou pagar. Isso é errado, é pecado. Chay Pitinini, seja bem-vinda. Então isso é pecado, você premeditar o mal contra o seu irmão, isso é pecado. Mas num revés da tua vida, um acidente de percurso, isso não é pecado. Mas que nós devemos honrar os compromissos, né? E eu falei isso, e naquele momento que eu estava falando isso, eu falei que eu não conseguiria mesmo pagar os meus cartões de crédito esse mês. Porque não estou tendo trabalho, aquela coisa toda. E eu ainda coloquei assim, só um milagre, o sobrenatural de Deus vai fazer com que isso aconteça, né? E eu quero dar glória a Deus, porque Deus cuida até dos pequenos detalhes. E Deus trouxe o recurso, né? Tocou no coração de uma pessoa, fez o sobrenatural e para a glória do Senhor os cartões foram pagos. Ou seja, quando nós confiamos no Senhor, quando nós cremos verdadeiramente em Deus e fazemos a vontade dEle, procuramos andar corretamente diante de Deus, Deus nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Então você não precisa se desesperar, porque tudo está no controle da mão de Deus. E eu quero agradecer ao Senhor, de coração mesmo, a todos aqueles que estão envolvidos nessa live, por estarem comigo, ouvindo a palavra, refletindo, e agradecer a Deus por esse poder dar esse testemunho. Que no momento de dificuldade, eu não tinha condições. Eu não tinha condições, porque eu estou sem trabalho, né? Eu trabalho em casa, mas não tem cliente, né? Então só o sobrenatural de Deus para agir realmente, para que Deus possa fazer isso, né? Então, graças a Deus, nós pudemos honrar esses cartões, pudemos honrar os compromissos, estamos honrando compromissos que há um tempo não podíamos honrar. E eu louvo a Deus, porque Deus é aquele que cuida. Professor Fábio Lira, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ontem eu estava vendo a sua live lá e estava picotando, né? Então até dei um toque lá, fecha a cortina por causa da luz. Depois a gente conversa, tá bom? Dá umas dicas aí sobre iluminação, fica legal. Não sou expert, mas dá pro gasto. Então eu louvo a Deus por isso, porque Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. E entenda o seguinte, não é porque eu sou pastor, tem muita gente que tem um conceito errado, que o pastor é mais abençoado que a outra pessoa ou coisa que valha.
Não é um cargo eclesiástico, não é um tempo de vivência que eu tenho em Cristo que me faz melhor do que uma outra pessoa. Nós todos somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Através do sangue de Jesus eu me torno filho de Deus. E tanto eu como você recebemos a mesma porção do sangue de Jesus. Eu não recebi mais porção do sangue de Jesus porque eu sou filho de Deus, ou porque eu sou pastor ou coisa que valha. O sangue dele foi derramado por todas as criaturas do mundo, por todos os seres humanos. E todos têm a mesma porção, né? Se o cara é maior ou menor, não tem implicação isso. Então nós temos que entender que em Cristo nós somos novas criaturas e somos filhos de Deus. E não é porque eu sou pastor que eu recebo umas bênçãos de Deus. Então aquilo que aconteceu na minha vida pode acontecer na sua vida. Deus pode te abençoar, Deus pode abrir uma porta excelente, pode te abençoar. Creia tão somente nele. E não entre em desespero, né? Eu passei por situações tão complicadas na minha vida, perdi o rumo da estrada, sabe? Fiquei numa situação terrível e sempre esperando no Senhor. E Deus sempre honrou, e Deus sempre foi fiel, porque Ele é fiel. Essa é uma característica de Deus. Ele é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus diz o seguinte, que não existe um outro Deus que trabalhe por aquele que nele espera e confia. Então nós temos que esperar no Senhor e confiar no Senhor. E Ele fará todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor. Ah, mas não é fácil. Quem disse que seria fácil? Né? Tem um dito popular que é meio... né? Que se você se ofender, me perdoa, mas é um dito popular que diz o seguinte, que a moleza vai comer sopa de minhoca, né? Então nada na vida das pessoas é fácil, né? O sol nasce para todos, mas só que nem todos se aproveitam o sol, né? Então esteja realmente crendo em Deus, creia no Senhor, porque Ele é poderoso para mudar a tua história, para fazer algo novo na tua vida. Bom dia, Tati! Seja bem-vinda, Chay, seja bem-vinda. A paz do Senhor para a vida de vocês. Então nós estamos aqui em mais uma live, nesse dia maravilhoso, dia de bênção, dia de paz, de vitória, dia de lutas, mas o Senhor é na tua vida, em nome de Jesus, amém? E eu queria refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre chamado, porque todos nós somos chamados por Deus, né? A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que Deus faz acepção? Não necessariamente. É que muitas vezes nós somos chamados, mas não atendemos ao chamado de Deus. Camila Souza, seja bem-vinda. Glória a Deus. Eu queria abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, e eu estive falando com a Vilma, com os meninos, né? Suzana, seja bem-vinda, Suzana. Na terça-feira, no feriado, né? E nós falamos um pouco sobre isso, sobre o chamado de Isaías. E eu quero que você esteja comigo refletindo sobre o chamado, né? Então vamos lá. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Oh, meu Deus, travou língua. Vamos começar de novo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os obrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa manhã, por esse tempo tão maravilhoso, ó Pai. E queremos te pedir que tu fales conosco nesses momentos de meditação, de reflexão na tua palavra.
Usa-me tão somente como instrumento na vida do teu filho e da tua filha, Senhor. Deus, que a tua bênção que enriquece, não acrescentadora, seja derramada abundantemente sobre cada vida, ó Pai. Aqueles que estão comigo agora, aqueles que durante o dia assistirão esse vídeo, ó Pai, aqueles que no seguir dos dias assistirão e ouvirão essa palavra, que recebam, Senhor, de Ti, ó Pai. Deus, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Para que nós possamos entender um pouco sobre isso, deixa eu só colocar um fundo musical aqui. Aí. Quem sabe faz ao vivo, né? São tantas emoções. Vamos lá. Então, para que nós possamos nos situar, como funcionava a comunicação de Deus com o povo, com as pessoas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existiam duas pessoas fundamentais, que eram o profeta e o sacerdote. A função do profeta era trazer a palavra de Deus aos homens. Ele era a boca de Deus, o canal de instrução de Deus. Então Deus advertia o povo, Deus ensinava, Deus falava através dos profetas. E a outra figura, o sacerdote, ele é aquele que fazia o sentido contrário, levava de dentro os homens para Deus, oferecer sacrifício, apresentava sacrifício diante de Deus. Então essas duas pessoas eram fundamentais no Antigo Testamento, porque o acesso a Deus não estava aberto. Então as pessoas normais, como eu, você, não tinham acesso a Deus. Elas oravam a Deus, mas Deus usava instrumentos para falar. E esse homem, Isaías, bom dia Cláudio Luiz Kinderman, esse homem, o profeta, ele tinha algumas características, tinha uma intimidade com Deus, tinha um chamado especial de Deus. Então não eram todas as pessoas que eram profetas. Algumas pessoas eram escolhidas por Deus. Aí como você pode pensar, mas espera aí, Deus então escolhe um e rejeita o outro? Nós temos que entender que Deus olha principalmente o nosso interior, o nosso coração. Ele sabe da sinceridade do nosso coração. Ele sabe a nossa sinceridade de coração, de pensamento, de intenções. Então ele escolhia homens naquele tempo para serem instrumentos dele, para levarem a palavra às pessoas que estavam ali. Então no Antigo Testamento essas duas figuras eram fundamentais. E aqui nesse texto nós vemos que esse homem, o profeta Isaías, ele já tinha tido algumas experiências anteriores. Nós estamos aqui lendo no capítulo 6. Muitas vezes nós viramos uma página do capítulo 5 para o capítulo 6 e achamos que foi alguns segundos que passaram na vida da pessoa. Não necessariamente. Às vezes de um capítulo para o outro passaram-se anos. Então Isaías, antes desse momento de chamado específico, ele já tinha tido experiências com Deus. Ele tinha algo diferente na sua vida e Deus reconhecia isso. E ele honrava aquilo que Deus tinha visto na vida dele. E nesse momento específico aqui que nós lemos, Isaías responde ao chamado de Deus. Então ele começa, primeiramente, ele começa a ter visões de Deus, ele começa a ter intimidade com Deus, ter experiências com Deus, e aí ele reconhece a sua miserabilidade. Ele era miserável, ele era um homem pecador, ele era um homem cheio de defeitos. Ele narra aqui, ele falou, eu sou um homem impuro que habito no meio de um povo impuro dos lábios. Ou seja, eu sou impuro, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou errado. E vivo no meio de pessoas que vivem no pecado. Então ele reconheceu, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Isaías reconheceu sua verdadeira condição. Ele era pecador, assim como todos nós. Mas o grande diferencial é que muitas pessoas são pecadoras, vivem no pecado, mas não reconhecem a sua condição e não aceitam isso. Elas preferem viver no pecado e se amoldam àquela situação de agressão ao coração de Deus e começam a aceitar como normal e levam uma vida assim, passam uma vida inteira aborrecendo o coração de Deus, sem se preocupar com a vontade de Deus. Como disse o pastor Paulo ontem na ministração, sem se preocupar em fazer o bem. Vivem no mal e são maus.
e tem prazer no mal. Isaías, ele vivia no meio de um povo assim. E ele também era uma pessoa que tinha um lábio impuro, ou seja, ele não falava segundo o coração de Deus, ele provavelmente ele falava palavras torpes, né? Palavrões. Provavelmente a atitude dele era errada, mas quando ele teve esse contato com Deus, ele viu a situação dele, ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua miséria, porque a pior miséria não é a falta de dinheiro. Existem muitas pessoas que são ricas, moram no Morumbi, em Alphaville, em tantos outros bairros ricos, até fora do país, que são podres de rico, mas são miseráveis. Que a miséria dentro da sua alma é algo assim muito grande. Então, ser miserável não é não ter dinheiro. Ser miserável é a sua alma ser pobre. E a alma é pobre quando não tem Deus, quando não tem a palavra, quando não tem Jesus. E esse homem, Isaías, ele tinha algo de diferente, mas ele reconheceu a situação dele. E ele viu que ele estava tendo uma experiência com Deus e falou: eu vou perecer porque eu estou vivendo nessa situação e eu vi Deus. Eu vi a manifestação da glória de Deus. E nesse momento, um anjo do Senhor desce com uma tenaz, segurando uma brasa vinda direto do altar de Deus, tocou no lábio dele e o anjo diz: seus pecados foram purificados. Esse negócio, a brasa tocou no teu lábio e foram purificados os teus lábios, foi purificada a tua vida. Você foi tratado para ter uma experiência diferente com Deus. Então Isaías se preocupava com aquilo que ia sair da sua boca, se preocupava com seus pensamentos, com suas atitudes. E Deus quer isso na nossa vida, na minha vida e na tua vida. Que nós tenhamos essa preocupação como Isaías, de que estamos na presença de Deus. Infelizmente, nós achamos que por Deus ser Espírito, Ele não está conosco o tempo todo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Então o Espírito Santo está dentro de nós. E nós somos como um tabernáculo, como uma tenda. E aonde nós vamos, o Espírito vai embora, vai junto. E tem muitas pessoas falando: não, olha, eu vou em um determinado lugar onde o Espírito Santo pode ir. Então o Espírito Santo fica aqui fora que eu vou entrar, fazer um negocinho ali e já volto para te pegar. Meu amigo, minha amiga, esquece, o Espírito Santo vai com você junto com essas presepadas, sabe? Ele está lá, ele está em você, ele está vendo. Então não tem como você falar: Espírito Santo, dá um tempinho aqui que eu vou fazer um negócio errado aqui, né? Eu ouvi uma história, né? Isso aí são fábulas que muitos contam, né? Uma pessoa era muito briguenta e todo mundo ali sentava o braço, se batia, e de repente essa pessoa se converteu e mudou, né? Só que algo dentro dele não tinha sido transformado. E começaram a zombar dele: ah, agora você é crente, agora eu vou bater na tua cara e você não vai poder fazer nada. Porque a Bíblia diz que se eu te der um tapa na cara, você tem que dar outro lado. E começaram a provocar esse homem. E a ira começou a subir no seu coração. E começou a subir e se avolumar. Daí ele chegou um dia, ele não suportou e falou: Deus, me dá 5 minutos. Deixa eu só acertar essa parada. Daqui a 5 minutos eu volto a ser crente. Me dá 5 minutos. E foi lá brigar com essa pessoa, só que essa pessoa estava armada e ele não sabia. E naqueles 5 minutos que ele pediu para Deus, ele levou um tiro e morreu. Ou seja, morreu na ira. Morreu no pecado. Então tem muita gente que acha que pode fazer isso: Senhor, me dá 5 minutos que eu vou pecar aqui e já volto. Depois eu volto a buscar santidade. Ou como no rito, né, que as pessoas fazem. Tem fundamento bíblico? Tem fundamento bíblico. Mas está distorcido na maneira de ser. Então a Bíblia fala que no Antigo Testamento eles pegavam, né, ofereciam sacrifício e esparziam as cinzas sobre o povo para cobrir os seus pecados. Aí nós temos uma coisa chamada quarta-feira de cinzas. E as pessoas na quarta-feira de cinzas é depois do período de carnaval. Então no carnaval elas já conscientemente esperam-se, já pecam o ano inteiro. Mas no carnaval soltam seus demônios internos, né? Seus demoninhos pessoais, né? Demoninhos de estimação. E fazem tudo que tem vontade. Erram, fazem, pecam e tudo mais. Aí chega na quarta-feira de cinza, vai diante de um sacerdote, né? O sacerdote faz lá uma cruz na testa com cinza, então perdoa os pecados. Ou seja, não tem validade isso. Tentam invalidar
o sacrifício de Jesus, tentam cobrir com cinzas o pecado que foi intencional. Isso tem embasamento bíblico, como eu disse, mas não é conforme Deus projetou. E as pessoas vivem pecando, vivem andando errado, aborrecendo o coração de Deus, deixando Deus triste. Falam, fica aqui que eu já volto, Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai junto. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados. E diz, não extingais, ou seja, não apague, não mate o Espírito Santo na tua vida. Pastor, mas eu posso matar o Espírito Santo? Não, você não pode matar o Espírito Santo, mas pode matar a atuação dele na tua vida. A Bíblia diz que a nossa mente pode ser cauterizada. O que é o processo de cauterização? É uma queimadura ao ponto de que você fica insensível. Então nós podemos ter a mente cauterizada, ou seja, o pecado vai se avolumando de uma tal maneira que a gente não se incomoda mais, chega ao ponto de não fazer diferença. Você vai à igreja, carrega a Bíblia, você professa uma religião independente de qual seja, mas você não tem mais a consciência do pecado. Para aquilo se tornou normal na tua vida, então sua consciência está cauterizada. Ela está insensível, não é mais sensível. E esse homem, voltando para Isaías, ele teve esse toque com Deus, ele teve essa experiência com Deus e falou, caramba, eu sou pecador. Eu estou errado e eu vou morrer porque eu vi a glória de Deus, eu vou morrer. Aí Deus, pela sua misericórdia, tocou ele com a brasa e purificou a sua vida. E disse, os seus pecados, suas iniquidades são perdoadas. Então quer dizer que a brasa purifica? Não havia ainda o sangue de Jesus. Jesus não havia derramado ainda o sangue para perdão de todos os pecados. E esse homem, Isaías, ele começou a ter um diferencial a partir daquele momento. Começou a se aproximar mais de Deus. Começou a ter mais intimidade com Deus, começou a ser um instrumento de Deus. E aí chegamos nesse ponto, onde Deus começa a procurar, até hoje Deus está procurando homens e mulheres que queiram servi-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo em espírito e em verdade. E Ele espera que nós tenhamos essa atitude que Isaías teve. Eu sempre falo que essa resposta de Isaías foi maravilhosa. Porque muita gente fala, Deus, eu estou aqui. Todo mundo quer ser notado por Deus. Todo mundo quer a bênção de Deus. Todo mundo quer os bens que Deus pode nos fornecer. Todo mundo quer ser visto por Deus. Né? Não só por Deus, mas pelos homens também. Tá cheio de gente que está em cima do altar só para chamar atenção para si mesmo. Né? Jesus nem está lá perto. Eu subo no altar, eu faço, eu aconteço. Eu lembro que uma vez eu vi um negócio, fiquei indignado. Um bispo de uma determinada denominação disse que teve demônio, que ele foi expulsar, que o nome de Jesus não era o suficiente. Que o nome de Jesus não era o suficiente. Aí quando ele ficou com raiva mesmo, ele expulsou o demônio na força da sua raiva. Falei, Jesus amado, tem misericórdia. Tem misericórdia. Quem sou eu para enfrentar demônio, gente? Quem é você para enfrentar demônio? Nós somos miseráveis pecadores, carentes da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. E eu vi aquilo lá e falei, caramba, que absurdo, meu Deus do céu. Eu vou expulsar o demônio em meu nome, com a minha raiva. Se eu estou com raiva do demônio é porque eu faço parte da equipe dele. Misericórdia. Então Isaías ele chegou e falou, eis-me aqui. Porque Deus falou, quem virá? Quem irá por mim? E Isaías falou, eis-me aqui. Ele disse, Deus, eu estou aqui. Mas se ele tivesse parado nesse momento de falar, eis-me aqui, o excelente de Deus na vida de Isaías, o excelente de Deus para aquele povo naquele momento, que Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, se Isaías tivesse só falado, eis-me aqui, Deus ia falar, sim, eu estou vendo que você está aí. Mas ele falou, envia-me a mim. E ser enviado por Deus muitas vezes não é uma coisa fácil. Eu vejo, por exemplo, a Paula, né, que é uma missionária da nossa igreja lá da Jaboque, né, seu esposo. Agora deu branco do nome dele. Meu Deus do céu. Né? Então eles estão lá no Oriente Médio, na região da Palestina lá. E eles passam por muitas situações complicadas, é difícil pregar o Evangelho.
Então, o ser enviado por Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, muitas vezes traz dores. Há uma recompensa assim no mundo espiritual, Deus cuida, Deus abençoa. Por exemplo, isso que eu acabei de testemunhar sobre essa questão, eu não sirvo a Deus porque Ele pode me dar dinheiro. Eu nunca tive um ganho com o Evangelho, graças a Deus, não é esse interesse. Mas o que acontece? Deus cuida daquele que faz a sua obra, que anda. A Bíblia diz que qual outro Deus que trabalha por aquele que nele confia e espera. Então Deus trabalha por mim, Deus trabalha por você. Basta confiar e crer no Senhor. Seguir adiante. Então, Isaías, ele se colocou à disposição de Deus, falou: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, mas envia-me a mim. Me manda. Me dá trabalho, envia-me para fazer a tua vontade, fazer a tua obra, eu quero falar. Então, ser enviado por Deus muitas vezes traz alguns prejuízos até. Por isso que muitas vezes as pessoas não falam envia-me a mim. Porque se você fala, Deus fala, tá bom, então vou te enviar para fazer isso. E muitas vezes não é exatamente aquilo que você gosta, não é exatamente aquilo que você quer. Mas existe uma recompensa no final da caminhada. Existe uma recompensa para a tua vida no final. Todo chamado de Deus tem uma recompensa. E nós devemos sentir a alegria do privilégio de sermos chamados por Deus, de sermos instrumentos na mão de Deus. Isso é honra. Dentre tantos amigos meus, dentre tantos irmãos meus que eu cruzei no meu caminho desses anos todos de evangelho, quantos foram chamados para servirem ao Senhor em pastorado? Foram poucos. Então eu tenho que me sentir honrado e privilegiado, não porque eu sou melhor do que os meus irmãos, entenda isso. É que Deus viu alguma coisa em mim que muitas vezes eu questionei e falei, Deus, o que o Senhor viu em mim? Quantas vezes eu perguntei isso para Deus? Eu falei, Senhor, Deus, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em... Deus achou graça em mim. Paulo dizia que sentia prazer nas aflições. Ele sentia prazer nas aflições por servir a Deus, por ser instrumento de Deus. Então é honroso servir ao Senhor, é honroso sermos chamados por Deus, sermos enviados por Deus para fazer a sua obra. Teve um tempo que eu cuidava de uma igreja lá em Itapecerica da Serra, e essa igreja que eu congregava tinha a seguinte condição no seu estatuto, né? Que o pastor que tivesse 5 igrejas debaixo do seu cuidado, ele seria levado ao bispado, né? E eu cuidava de uma igreja lá em Itapecerica da Serra. E dessa igreja eu estava abrindo o 3º ponto de pregação. Eu já estava com a igreja, mais 2 pontos de pregação. Um no Branca Flor, parece que era o bairro. A igreja era no Royal Park. E uma congregação, um ponto de pregação era no Branca Flor. E o outro acho que era no Sampaio, uma coisa assim. Eu não me lembro muito bem o nome dos bairros. Isso aí faz um tempo. Aí chegou um irmão para mim, né? E eu já estava preparando mais um ponto de pregação. Eu tinha um ponto também na aldeinha, no meio do mato. Era um sítio lá que o irmão conversou com o dono, ele era caseiro, e o dono permitiu a gente fazer culto uma vez a cada 15 dias lá. E vinha muita gente lá naquele ponto de pregação. E era assim, né? Era no meio da terra, no meio do barro. Se tiver chovendo, se você estivesse fora você não entrava. Se estivesse dentro não saía. Era mais ou menos assim, porque era estrada de terra e quando chovia tinha um lago assim, ele transbordava, então não era fácil ir para lá. Mas todo dia marcado eu estava lá para a gente cultuar. E aí um irmão chegou para mim e falou, pastorzão, o senhor vai ser o primeiro bispo da igreja. Eu falei, ué, como assim, por quê? Porque o senhor sabe, se o senhor tiver 5 igrejas, o senhor vai ser elevado ao bispado, ao episcopado. Falei, cara, olha minha cara, olha minhas rugas de preocupação. Fiz assim para ele, falei, olha minha cara de preocupado. Eu estou preocupado em fazer a obra de Deus e servir a Jesus e salvar almas, cara, resgatar almas. Eu não estou preocupado com título. Tem pessoas que estão num afã de se auto-intitular, de se ensoberbecer. A Bíblia diz aqui, muito é dado, muito é exigido.
Eu uma vez participava de uma rede, né, apostólica, e quiseram me ungir apóstolo. Vamos ungir ele apóstolo. Eu cheguei para a pessoa e falei, amém, beleza. Daí todo mundo ficou contente, eu falei, mas primeiro me prove o meu chamado, me convença do meu chamado apostólico. Me convença dos meus frutos apostólicos, mostra para mim que isso é uma realidade na minha vida. Se você conseguir me convencer, você pode derramar o óleo. Todo mundo ficou quieto. Uma vez eu estava ali no supermercado da avó e encontrei um missionário, que eu tive um relacionamento de amizade com ele, fiz até programa numa rádio que ele tinha. Aí eu sou assim, gosto de abraçar, cumprimentar, quem me conhece sabe como eu sou. Eu fui dar um abraço, missionário fulano, ele falou, bispo, com os 2 pés no meu peito, eu atravesso 4 rodas, né? Aí eu falei, amém, glória a Deus, peguei na mão dele, a paz do Senhor, glória a Deus por isso. Falei, e você? Falei, pastor, com muita honra e muito orgulho. Não, porque se você quiser, agora eu posso te ungir a bispo. Falei, pra quê? Pra que eu preciso de um título de bispo? Na minha visão eclesiástica, se eu estiver errado, me corrijam, o bispo nada mais é do que um superintendente de pastores. É isso que eu entendo na palavra de Deus, é um superintendente de pastores, ou seja, ele tem pastores que ele está cuidando, gerenciando, cuidando de igrejas. E eu só tinha uma igreja. Não tinha, era eu e minha esposa como pastores. Então para que eu tinha necessidade de ter um título de bispo? Ah, porque Deus mandou. Deus mandou, mas mandou para quê? O que serve o título? Então nós temos que entender que Deus nos chama para fazer a obra, para servirmos a Ele, para levarmos a palavra, levarmos o Evangelho. Eu não tenho que ficar me preocupando com título para fazer a obra. Você vê, por exemplo, Estevão, ele era diácono. Mas se ele tivesse servindo como diácono, ele estaria paralisado no seu ministério, ele se tornou um evangelista. O cargo dele era diácono, mas ele era evangelista. Ele saía evangelizando, tanto é que ele foi martirizado por pregar a palavra. E se você for analisar, quando o diaconato foi instituído em Atos dos Apóstolos, eles falaram que teriam que ser pessoas de boa fama, cheias do Espírito. Em Timóteo, se me falha a memória, diz o seguinte, seja que nós temos que ser obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra de Deus. Então, sermos chamados, servir ao Senhor é algo muito importante. E nós temos que nos sentir honrados de sermos chamados. Então Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. E você talvez até esteja falando para Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Mas você não tem falado, usa-me, envia-me. Talvez Deus vai te enviar não para a África, como muitos querem ir. Talvez Deus vai te mandar para o Nordeste. Talvez Deus vai te mandar para a Cracolândia. Não há... como é que eu vou falar? Não há glória em você trabalhar na Cracolândia. Você não vai pregar nos Gideões. Você vai pregar na Cracolândia. Como disse o irmão Jailton, né? Que fez um projeto, se não me falha a memória, foi ele. Becos e valados. E nos lugares ocultos onde as pessoas precisam de Jesus, não tem glória, não tem glória humana, não tem honra humana. Você não vai ficar famoso com isso, mas você vai estar indo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Outra pessoa que foi chamada por Deus foi Samuel. Uma criança, um menino novo. Aí Deus chama. E ele fala, pois não, meu senhor. Não, mas não te chamei. Volta a dormir. Pela segunda vez acontece a mesma coisa. Na terceira ele fala, quando você ouvir essa voz, você diz, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E aí Deus falou com Samuel e chamou ele para o sacerdócio. Então nós temos que entender que Deus tem um chamado para a nossa vida. E qual a atitude que nós temos tomado diante desse chamado? Nessa manhã Deus está te chamando através dessa palavra. E você sabe que é com você que Deus está falando. Para encerrarmos, uma noite, eu não sou um pastor de monte, viu? Sinceramente, eu vou ser bem sincero com você. Eu não sou um pastor que curto muito monte, né? Esses dias um pastor me chamou, pastor, vamos fazer uma campanha no monte. Eu falei, pastor, sinceramente,
não curto muito essa parada. Falou, o senhor não gosta muito de monte? Eu falei, não, eu vou no monte orar de vez em quando, mas não é uma coisa que, né? Eu entendo que Deus está em todos os lugares. Está certo que o monte é um simbolismo de isolamento, de intimidade, né? Mas eu vou no monte de vez em quando, faz um bom tempo que eu não vou. Mas uma noite eu estava indo para o monte, minha esposa não me lembro por que ela não foi, ela ficou em casa. E eu estava lá no monte orando e Deus falou comigo, levanta a irmã tal como diaconisa. E eu procuro fazer as coisas segundo o que Deus fala. Eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, é engraçado, eu estava lá no monte orando e Deus falou para levantar a irmã tal como diaconisa. Ela falou, eu estava aqui orando, Deus falou a mesma coisa comigo. No domingo cheguei na igreja, chamei a irmã lá no Record eu tinha uma sala pastoral. Chamei ela, falei, irmã, olha, eu estava no monte orando e Deus mandou te levantar como diaconisa. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa testificou, ela falou que Deus falou com ela e ela começou a chorar. E ela falou, pastor, eu estava em casa e Deus falou comigo que o senhor ia me levantar como diaconisa. Então quando você tem um chamado de Deus, Deus fala com você, Deus fala no teu interior. Deus te marca de uma forma diferencial. Você não tem que ser ungido pastor para ser pastor. Você começa a manifestar frutos de pastorado. Aqui Isaías ele já tinha experiências com Deus antes de ser levantado como profeta. Ele já estava tendo uma intimidade com Deus e sendo usado por Deus. Então Deus está trabalhando na tua vida para te preparar para você ser um excelente ministro, ser uma excelente ministra. Mas nunca deixe a soberba subir no teu coração. Seja como Isaías. Nunca deixe de reconhecer quem é você e o que você é. Que se não fosse a misericórdia e o amor de Deus, se não fosse a misericórdia de Jesus Cristo e o seu sacrifício, nós nada seríamos. A única coisa que nós, como seres humanos, merecemos é a morte. Porque a Bíblia fala em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Então a única coisa que nós merecemos é a morte. Então se você crescer ministerialmente, chegar em altas alturas com o teu ministério, nunca esqueça de onde você foi tirado. Nunca esqueça o que você é. Ah, mas eu sou filho de Deus. Sim, você é filho de Deus. Mas não esqueça que você nasceu no pecado, você foi concebido em pecado. Se não fosse Jesus na tua vida, você não era nada. Você era menos que nada. Mas através do sacrifício de Jesus, você se tornou algo importante para Deus. Você é filho e filha de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o maior título que alguém pode ter. Ser chamado de filho de Deus. E o maior cargo que uma pessoa pode ocupar dentro de ministério é servir. A função mais importante dentro de uma igreja é servir a Deus. Independente do seu cargo. E eu falei que ia terminar, mas agora eu vou terminar mesmo citando só esse exemplo. Eu era de uma determinada denominação e o pastor pediu um cestinho para recolher os pedidos de oração. E lá nós tínhamos diáconos, tínhamos obreiros, tínhamos presbíteros. E o pastor pediu um cestinho e ninguém se levantou para se mover. Para pegar aquele bendito daquele cestinho. Eu saí do meu lugar, fui lá, peguei o cestinho, levei para o pastor. Nossa, o pastor ficou uma arara. Ele ficou indignado, ele falou, que absurdo! Como com uma igreja com tantos diáconos, tantos pastores, tantos presbíteros, tantos obreiros, o pastor, porque era ele e eu como pastor. O pastor teve que levantar do lugar para pegar o cestinho. Eu virei para ele e falei baixinho, pastor, eu nunca deixei de ser servo. Eu nunca deixei a diaconia. Então o serviço é o mais importante trabalho dentro da obra. Sirva a Deus, sirva ao teu irmão, sirva à tua igreja. Seja um servo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa manhã e te pedimos em nome de Jesus que tu venhas realmente despertar esse chamado nas nossas vidas, ó Pai. E que possamos realmente glorificar o teu nome, Senhor, em tudo. E que a nossa vida seja um testemunho vivo para as outras pessoas, ó Pai. Que tu aches graça em nós, ó Pai. E que reconheçamos verdadeiramente a nossa condição de homens, pecadores, carentes da misericórdia tua. Deus, eu te peço, abençoa cada vida que está aqui, Senhor. Se existe alguém desanimado, Senhor,
no chamado ministerial, que tu possas renovar o ânimo, ó Pai. Que como Elias naquele momento foi necessário que o Senhor trouxesse alimento para ele, que ele bebesse uma água fresca para com a força daquele alimento ele caminhar muitos dias, ó Pai. Seja assim na vida do teu filho e da tua filha nessa manhã. Revigora o ministério, revigora o chamado na vida do teu servo. Traz descanso e paz no coração. Deus, eu te peço, abençoa a vida do teu filho, abençoa a vida da tua filha, ó Pai, e desperta para o chamado, que façamos exatamente como Isaías: eis-me aqui, mas completemos, envia-me a mim. Usa-me tão somente como instrumento para a glória do teu nome, ó Pai. Deus, eu quero abençoar a vida do teu filho, a vida da tua filha, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Camila, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu quero tocar um louvor aqui, agora vamos mudar de equipamento, né? Estamos ficando chique, né? Porque tem um louvor que eu amo muito aqui, é o 7. E reflita na letra desse louvor. Eu fui chamado, você foi chamado por Deus. Você foi chamado como servo e serva de Deus. Aleluias. Vou tentar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. Presta atenção, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Agora não dá, eu tenho chamado. Aleluias. Glória a Deus. Eu tenho chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluias. Presta bem atenção nisso. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. E desafinei. Aleluia. Milena Kinderman, mais uma Kinderman. Beijo no teu coração, prima. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus. Glória a Deus. Há muito para fazer. Há muito pra fazer. Não há mais tempo para olhar pra trás. Olhe pra frente. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O Evangelho anuncia. Você foi escolhido. Aleluia. Você foi escolhida pelo Senhor. Levanta do teu lugar e vai fazer a obra. Vai falar do amor de Deus. Vai evangelizar esse povo carente. Essas pessoas que estão perecendo sem esperança na vida eterna. Estenda a tua mão. Divida o pão com aquele que tem necessidade. Seja um diferencial nesse momento de crise. Aleluia. Deus não abre mão de você não. Aleluia. Você pode até ter fraquejado. Teu joelho pode até ter desmolecido, mas Deus estava com a mão estendida para te levantar novamente e te colocar no caminho e você continuar servindo. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu baixar o som aqui.
Glória a Deus. Vamos para os avisos. Raíssa Ramos está chegando aí, né? É isso mesmo. Ica Alves, Camila. Realmente foi um tempo muito bom, né? Eu guardo no meu coração aquele tempo, onde eu era líder de jovens, né? Líder do PA. Eu lembro aquela noite que a gente saiu, a galerinha queria evangelizar na USP, no Jockey. E eles foram de bike, eu fui com o meu Del Rey, né? Quebrou 2 bicicletas, coloquei no porta-malas do Del Rey. Mas aquela noite, todas as pessoas que estavam ali, todos os que estavam fazendo o programa, ouviram falar de Jesus. E uma boa parte deles eram afastados do Evangelho. E eu creio que muitos deles voltaram para o Senhor. Era um tempo muito bom, um tempo muito legal. Eu fiquei muito feliz de participar daquele tempo, né, como pastor de jovens. E eu amo, né? Eu amo fazer obra, amo jovens, né? Hoje estou um pouquinho mais velho, né? As juntas doem um pouquinho mais, mas ainda tenho vigor para continuar fazendo a obra de Deus e por muitos e muitos longos anos, ok? Então que Deus te abençoe. Jamile Silva, glorifico a Deus pela sua vida e a sua família. Saudades de vocês, e tem alguma coisa mais de extenso no título, no texto que não dá para ver. Jamile, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Então vamos para os avisos, que nós já estamos encerrando aqui. Então mais uma vez eu quero dar os parabéns ao Luiz Regiane, do Mundo das Miniaturas, né, meu amigo, meu parceiro, e irmão também em Cristo, faz uma obra maravilhosa na madrugada. Então que Deus te abençoe, meu amado, pela tua disposição de servir ao Senhor. Às vezes ele chega lá na loja com os olhos assim inchados, né, porque ele fica a noite trabalhando para o Senhor. Luciana Teles, Lu, um beijo no teu coração, minha amada, Deus abençoe. Meu filho na fé, Gabriel Anzola, pastor lá em Angola. Não sei se ele vai ver essa live, mas um beijo no teu coração, meu amado. Parabéns pelo aniversário. Pastora Sônia Nunes, que conheci na Renascer, que foi uma grande bênção sempre na minha vida. Rosália e Felipe Kinderman, que fazem aniversário hoje. O pastor Mário, né, que Deus abençoe poderosamente. E se tem mais alguém fazendo aniversário hoje, sinta-se abraçado, sinta-se parabenizado. Amém? Glória a Deus. Então, esses aqui os aniversariantes. Vamos lá para os cartazinhos, rapidinho, né? Então vamos lá, logo não põe mais cartaz, porque todo mundo já está sabendo praticamente. YouTube, canal oficial MEG. O que é MEG? Missão Evangélica Jaboque. Então é um canal oficial da nossa igreja. Eu sou membro da Jaboque, sou pastor da Jaboque. Então vai lá e acessa o canal, se inscreva e clique no sininho. E você vai ser avisado de todos os vídeos que estarão disponíveis. Nós temos os cultos da lives, né? Às quartas às 19h30, ontem teve culto, e domingo às 10h30. Domingo agora nós teremos o culto da família, e a palavra é sobre família. E quem vai estar ministrando é o pastor Luiz Felipe. Então te convido às 10h30 para acessar o YouTube e assistir o culto, prestar culto na tua casa. Como eu disse ontem, faça da tua casa um altar ao Senhor. Então, oficial MEG, domingo às 10h30 da manhã nós teremos o culto da família, ok? Meu canal que estava perdido no tempo, aí eu me lembrei dele e vou reativá-lo, né? Então eu preciso colocar alguns materiais novos lá. Então é Ricardo Alves Kinderman, canal no YouTube também, ok? E por fim, esse é meu sobrinho lá de Minas Gerais, Marquinhos Oliveira. E ele tem um canal muito jovem, bem jovem mesmo, né? Então eu curti pra caramba. É um canal de louvor e zoeira. Então é muito legal. Acessa lá e eu creio que você vai gostar. É Marquinhos Oliveira, lá no YouTube também, tá bom? Então acesse, inscreva-se, clique lá no sininho para ser avisado das programações que serão feitas. Ele faz, eu acho que, vídeo 2 vezes por semana. Então vai lá, vai ser uma bênção na tua vida. Como eu falei, os cultos são quarta e domingo, quarta às 19h30 e domingo às 10h30 da manhã. E o carro sei lá do que é, sardinha, carro do peixe. Hoje é o carro do peixe, né? Tá passando na rua, então a gente vai fazer uma parceria aqui, o carro do peixe. Glória a Deus, domingo o culto da família. Alimentos, se você puder doar alimentos, produtos de higiene pessoal, né? Pasta de dente, sabonete, escova de dente, esse tipo de material. Nós estamos com um projeto social de abençoar famílias com alimentação. Então participe desse projeto. Nós temos o WhatsApp, mande uma mensagem, o pastor Beto, a irmã Ana, e eu me disponho, se você precisar que eu vá buscar alguma coisa ou levar para você, então entre em contato conosco. O WhatsApp da igreja é 979689007. Vou repetir,
7968-9007. Então vai lá, acessa o WhatsApp, se você não conseguir anotar, acessa o canal do YouTube, lá tem os dados de contato, ok? E o pessoal já está indo embora, né? E eu também vou embora, tá ok? Se Deus permitir, amanhã nós estaremos juntos novamente. Um beijo no teu coração, fique com Deus e tchau, tchau e tchau!